aula de hoje teremos questões de direito processual penal. Essa é a parte 3 dessa aula. Meu nome é Aline Florner, sou professora do canal Estudante Estuda e criadora do método QR2 de estudo por questões. Se você está estudando para concursos, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as aulas. Curtiu esse vídeo? Então tá esperando o quê para deixar aquele like e ativar o sininho para mais vídeos como esse? Deixe um comentário dizendo qual tema e disciplina você quer ver aqui. Como estudar com o método QR2 de questões e obter os melhores resultados em concursos. Ao começar a bateria de questões, leia a questão. Tem certeza da resposta? Segue o vídeo. Tem dúvidas, mas tem quase certeza? Pause o vídeo e reflita sobre a questão. Isso vai aguçar seu cérebro e ele vai entender e reter melhor aquele conhecimento. Responda e dê o play. Veja a resposta e anote sua dúvida. Repita isso para todas as questões. No final da bateria, releia todas as suas anotações. Amanhã, releia suas anotações e refaça a bateria. Veja se melhorou. Melhorou? Você está no caminho certo. Piorou? Releia suas anotações mais vezes e refaça a bateria até melhorar. As anotações e revisões frequentes vão fazer você subir de nível e vai melhorar muito nas provas. Último aviso antes da aula. Essa aula ficará no ar por apenas 7 dias. Sugiro que a estude e revise pelo menos uma vez, aplicando as técnicas e dicas. Então, daqui a 7 dias eu retiro essa aula do ar e posto uma nova aula com novas dicas e novas questões de novos temas. Mas, se você quiser aprofundar na metodologia de estudo por questões, temos duas opções. Se quiser questões em vídeos, áudios e PDFs, basta acessar a descrição desse vídeo e conhecer meu curso de elite para a área policial. Ou, se quiser estudar apenas por videoaulas, pode optar pelo Clube de Questões em Vídeos. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula? CESP, Analista Judiciário 2017. Ivo, indivíduo primário e com endereço fixo, foi preso em flagrante pela prática do delito de homicídio qualificado, definido como crime hediondo. Nessa situação hipotética, ao receber o auto de prisão em flagrante, caberá ao juiz conceder liberdade provisória a Ivo, se verificada a ausência dos requisitos da prisão preventiva, sem possibilidade de imposição do pagamento de fiança. Item correto. No caso em tela, o juiz pode relaxar a prisão ilegal, decretar a prisão preventiva se presentes os requisitos do artigo 312 e não for o caso de aplicar outra medida cautelar, ou conceder a liberdade provisória. Nesse caso concreto, o juiz pode, ao conceder a liberdade provisória, estabelecer o pagamento de fiança como condição. Porém, por ser crime hediondo, não é possível o arbitramento de fiança por ser crime inafiançável. Logo, só se admite, nesse caso, a liberdade provisória sem fiança. CESP, Procurador do Estado, 2008. Joaquim, indiciado em inquérito policial, em seu interrogatório na esfera policial, foi constrangido ilegalmente a indicar uma testemunha presencial do crime de que era acusado. A testemunha foi regularmente ouvida e, em seu depoimento, apontou Joaquim como autor do delito. Nessa situação, o depoimento da testemunha, apesar de ilícito em si mesmo, é considerado ilícito por derivação, uma vez que foi produzido a partir de uma prova ilícita. Item correto. Nesse caso concreto, aplica-se a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual o fato de a árvore estar envenenada necessariamente contamina os seus frutos. O depoimento da testemunha foi realizado de maneira válida, sendo uma prova lícita, mas, como deriva do depoimento de Joaquim, colhido mediante coação, a prova testemunhal tornou-se ilícita por derivação, já que se originou de prova ilícita. FCC, Oficial de Diligência, 2015. Na questão em relação à proposição apresentada, é correto afirmar que A foi preso em flagrante delito. Nessa circunstância, A poderia estar em flagrante apenas se estivesse, no momento da prisão em flagrante, cometendo a infração penal.
Item errado. A poderia estar em flagrante, entre outras hipóteses de flagrante. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. 2. Acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. VUNESP, Delegado de Polícia 2015. No tocante à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que, apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto que será por todos assinado. Item errado. O condutor será ouvido e em seguida assinará o termo e apenas depois procederá à oitiva das testemunhas. CPP, artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. FCC, Defensor Público 2013. De acordo com o Código de Processo Penal, no tocante à prisão em flagrante, apresentado o preso à autoridade competente, procederá esta desde logo ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita e depois ouvirá o depoimento das testemunhas. Item errado. As testemunhas serão ouvidas antes do preso e apenas após se procederá ao seu interrogatório. CPP, artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. CESP, Analista Judiciário 2011. O dispositivo constitucional que estabelece serem inadmissíveis as provas obtidas por meios ilícitos, bem como as restrições à prova criminal existentes na legislação processual penal, são exemplos de limitações ao alcance da verdade real. Item correto. A verdade real é princípio vigente em nosso ordenamento processual penal, segundo o qual o juiz deve buscar a verdade dos fatos, não se limitando à verdade formada pelas partes no processo. Mas este princípio sofre limitações. A verdade real não pode ser buscada a qualquer custo. Conclusão: tanto a Constituição Federal de 88 quanto a legislação infraconstitucional estabelecem normas que freiam a ação do Estado quando a produção probatória, busca da verdade material, possa violar direitos fundamentais do indivíduo. CESP, Defensor Público, 2015. Pedro, sem autorização judicial, interceptou uma ligação telefônica entre Marcelo e Ricardo. O conteúdo da conversa interceptada constitui prova de que Pedro é inocente do delito de latrocínio do qual está sendo processado. Nessa situação, embora a prova produzida seja manifestamente ilícita, em um juízo de proporcionalidade, destinando-se esta a absolver o réu, deve ser ela admitida, haja vista que o erro judiciário deve ser a todo custo evitado.
Item correto. Mesmo que a prova seja ilícita, no caso em tela, pelo princípio da proporcionalidade, deverá ser admitida a sua utilização em favor do réu, já que o direito à liberdade, inocência comprovada, se sobrepõe à violência da privacidade realizada pela interceptação clandestina. CESP, Analista Judiciário, 2012. A prisão de qualquer pessoa e o local onde ela se encontrar presa devem ser comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Em até 24 horas após a realização da prisão, o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, deve ser encaminhada cópia integral à Defensoria Pública. Item correto. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. CESP, Analista Judiciário, 2005. Sabendo-se que a busca da verdade real e o sistema do livre convencimento do juiz, que conduzem ao princípio da liberdade probatória, levam a doutrina a concluir que não se esgotam nos artigos 158 e 250 do Código de Processo Penal os meios de prova permitidos na legislação brasileira. Conclui-se que a previsão legal não é exaustiva, mas exemplificativa, sendo admitidas as chamadas provas inominadas. A respeito desse assunto, é correto afirmar que ilícitas são as provas que afrontam norma de direito material. Item correto. São consideradas provas ilícitas aquelas produzidas mediante violação de normas de direito material, normas constitucionais ou legais. VUNESP, Escrivão, 2018. Acerca da prisão em flagrante, é correto afirmar que, quando o fato for praticado em presença da autoridade policial ou contra esta no exercício de suas funções, outra autoridade policial deverá ser convocada para a autuação em flagrante. Item errado. A própria autoridade procederá à lavratura do auto de prisão em flagrante, CPP, artigo 307, quando o fato for praticado em presença da autoridade ou contra esta no exercício de suas funções, constarão do auto a narração deste fato, a voz de prisão, as declarações que fizer o preso e os depoimentos das testemunhas, sendo tudo assinado pela autoridade, pelo preso e pelas testemunhas, e remetido imediatamente ao juiz a quem couber tomar conhecimento do fato delituoso, se não o for a autoridade que houver presidido o auto. CESP, Escrivão de Polícia, 2012. O CPP não admite as provas ilícitas, determinando que devem ser desentranhadas do processo as obtidas com violação a normas constitucionais ou legais, inclusive as derivadas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente. Item correto, CPP, artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. CESP, Escrivão, 2018. João integra uma organização criminosa que, além de contrabandear e armazenar, vende clandestinamente cigarros de origem estrangeira nas ruas de determinada cidade brasileira.
A partir dessa situação hipotética, julgue os itens subsequentes. Se João for preso em flagrante e o escrivão estiver impossibilitado de proceder à lavratura do auto de prisão, a autoridade policial poderá designar qualquer pessoa para fazê-lo, desde que esta preste o compromisso legal anteriormente. Item correto está conforme a previsão do artigo 305 do CPP. Artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. FCC Procurador 2018. Ocorre flagrante impróprio, quase flagrante, quando o agente é encontrado, logo depois de cometer a infração penal, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Item errado. A questão traz a definição de flagrante presumido ou ficto. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Flagrante presumido ou ficto. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio, imperfeito ou quase flagrante. FCC, Analista Judiciário 2017. De acordo com o CPP, é correto afirmar: considera-se em flagrante delito quem é surpreendido na fase dos atos preparatórios da infração penal. Item errado. Os atos preparatórios, em regra, não são punidos no Brasil. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. 2. Acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP, Agente 2012. Como o sistema processual penal brasileiro assegura ao investigado o direito de não produzir provas contra si mesmo, a ele é conferida a faculdade de não participar de alguns atos investigativos, como, por exemplo, da reprodução simulada dos fatos e do procedimento de identificação datiloscópica e de reconhecimento, além do direito de não fornecer material para comparação em exame pericial. Item errado. Apesar do réu ter o direito de não ser obrigado a produzir prova contra si, ele não pode se esquivar de realizar o exame datiloscópico e nem de ser submetido ao reconhecimento de pessoa, diligências estas que poderão ser necessárias frente à ausência, em determinados casos, da identificação civil. CESP, Agente de Polícia 2012. Segundo o princípio do ordenamento jurídico brasileiro, ninguém está obrigado a produzir prova contra si. Entretanto, no interrogatório realizado perante a autoridade judiciária, se o acusado confessar espontaneamente a prática de um crime, o juiz deverá, independentemente das demais provas, condenar o acusado, já que a confissão constitui prova verossímil em desfavor do réu. Item errado. O nosso sistema jurídico processual penal não adotou o sistema da prova tarifada, de forma que não foram conferidos pesos pré-estabelecidos para as provas, não sendo a confissão
a rainha das provas. Conclusão: mesmo que haja confissão, ela deve ser analisada em conjunto com as demais provas, não havendo certeza da condenação pelo simples fato de ter havido confissão. CESP, Escrivão 2013. O Código Processual Penal dispõe expressamente que, na ocorrência de prisão em flagrante, tem a autoridade policial o dever de comunicar o fato, em até 24 horas, ao juízo competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada, e ainda à Defensoria Pública, se o aprisionado não indicar advogado no ato da autuação. Item errado. Código Processual Penal, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. CESP, Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que não pode ser preso em flagrante aquele que é perseguido logo após cometer a infração, mesmo que se presuma ser ele o autor da infração. Item errado, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. Inciso 2, acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. FCC, Analista Judiciário 2011. Considere a situação de quem é surpreendido num bloqueio policial de posse de objetos e instrumentos que façam presumir ser ele autor de infração penal praticada há 2 dias. É correto afirmar que pode ser preso em flagrante quem se encontrar na situação indicada acima. Item errado. A questão não traz uma situação de flagrante. Não há o elemento temporal. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, 2, acaba de cometê-la, 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. CESP, Delegado de Polícia 2008. Não se faz distinção entre corpo de delito e exame de corpo de delito, pois ambos representam o próprio crime em sua materialidade. Item errado. No caso de exame do corpo de delito, o exame é o meio de prova, instrumento processual mediante o qual a parte busca formar o convencimento do juiz, sendo o corpo de delito o objeto material da prova. Por exemplo, crime de homicídio. O objeto da prova é o fato a ser provado, homicídio, sendo o objeto material da prova a coisa sobre a qual recai o exame. Vítima, cadáver. E mais, o exame de corpo de delito é uma prova pessoal, pois é elaborada por pessoa, enquanto o corpo de delito é uma prova real, coisa. VUNESP, Delegado de Polícia 2015. No tocante à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre
deverão ser comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público, à família do preso ou à pessoa por ele indicada e à Defensoria Pública. Item errado. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. CESP, Analista Processual 2010. No tocante ao sistema de apreciação das provas, é correto afirmar que ainda existe no ordenamento jurídico brasileiro procedimento em que o julgador decide pelo sistema da íntima convicção, não se impondo o dever constitucional de motivar a decisão proferida. Item correto. Apesar do nosso ordenamento processual penal ter adotado em regra o sistema do livre convencimento motivado de valorização da prova, há exceções, tendo o sistema da íntima convicção sido adotado como exceção nos processos cujo julgamento seja afeto ao tribunal do júri, pois os jurados, pessoas leigas que são, julgam conforme o seu sentimento interior de justiça, não tendo que fundamentar o motivo de sua decisão. FCC, Analista Judiciário 2017. De acordo com o CPP, é correto afirmar: se a autoridade policial verificar que o agente praticou fato acobertado por alguma excludente de ilicitude, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Item errado. CPP, artigo 310, parágrafo 1º. Se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes dos incisos 1, 2 ou 3 do caput do artigo 23 do Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais, sob pena de revogação. VUNESP, escrivão 2018. No caso de prisão em flagrante, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas, no prazo improrrogável de 48 horas, a contar da lavratura do auto de prisão em flagrante. Item errado. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. CESP, Delegado de Polícia 2011. De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias, são inadmissíveis, em qualquer hipótese, provas ilícitas ou ilegítimas no processo penal brasileiro. Item errado. Existe forte doutrina e jurisprudência no sentido de que a prova, ainda que seja ilícita, se for a única prova que possa conduzir à absolvição do réu ou comprovar fato importante para a sua defesa, em razão do princípio da proporcionalidade, deverá ser utilizada no processo. Quanto às provas ilegítimas, estas podem ser utilizadas quando, ofendendo normas de caráter meramente relativo, nulidade relativa, forem sanadas as irregularidades, ou ainda que não sejam sanadas as irregularidades,
não tenha sido arguida a sua nulidade no tempo certo. CESP, todos os cargos, 2012. A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegítimas e devem ser desentranhadas dos autos, ainda que não se tenha evidenciado um nexo de causalidade entre umas e outras, em estrita observância à garantia do devido processo legal. Item errado. A confissão obtida mediante tortura e as provas dela derivadas são ilegais. Observação: a questão diz ilegítimas. Artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. FCC, Analista Judiciário 2009. Segundo a Lei Processual Penal, são consideradas espécies de prisão em flagrante: próprio, impróprio e presumido. Item correto. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. 2. Acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP, delegado 2013. A autoridade de polícia judiciária deve comunicar ao juiz competente a prisão em flagrante no prazo improrrogável de 5 dias, remetendo-lhe cópia do auto lavrado, do qual será dada vista ao MP em até 24 horas. Item errado. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. FCC, Analista Judiciário 2017. De acordo com o CPP, é correto afirmar: a prisão em flagrante deve ser relaxada quando a autoridade policial a considerar fundamentadamente ilegal. Item errado. O relaxamento de prisão ilegal deverá ser realizado pelo juiz. CPP, artigo 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, inciso 1, relaxar a prisão ilegal. CESP, Soldado 2009. Em relação aos princípios do processo penal, julgue o item a seguir. O juiz forma sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial e não pode, em regra, fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase investigatória. Item correto. No sistema processual pátrio vigora o livre convencimento baseado em provas, de forma que o juiz pode formar seu convencimento a partir da livre apreciação das provas produzidas em contraditório judicial, sendo inadmissível a fundamentação exclusivamente baseada em elementos colhidos na investigação, com as ressalvas legais. CESP, Analista Judiciário 2011. Na Constituição Federal constam expressamente
Dispositivo sobre a inadmissibilidade de provas ilícitas por derivação. Item errado. A CF de 88 prevê apenas a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, sem citar expressamente das provas ilícitas por derivação. Essa vedação decorre do artigo 157, parágrafo 1º do CPP, que diz: parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. VUNESP, escrivão 2018. Acerca da prisão em flagrante, é correto afirmar que, se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor deverá pedir apoio da autoridade policial local para poder-lhe efetuar a prisão. Item errado. O executor poderá efetuar a prisão no lugar onde o alcançar o réu. CPP, artigo 290. Se o réu, sendo perseguido, passar ao território de outro município ou comarca, o executor poderá efetuar-lhe a prisão no lugar onde o alcançar, apresentando-o imediatamente à autoridade local, que, depois de lavrado, se for o caso, o auto de flagrante, providenciará para a remoção do preso. CESP, Analista Ministerial 2012. A jurisprudência tem acolhido a prova emprestada no processo penal, desde que seja produzida em outro processo judicial apenas e extraída por meio de documentos hábeis a comprovar a alegação da parte requerente, inserindo-a em outro feito, ressalvado o contraditório e a ampla defesa. Item errado. Não se exige apenas que a prova tenha sido produzida em outro processo judicial. A jurisprudência entende que esta prova deva ter sido submetida ao contraditório. Quanto a ter sido produzida num processo judicial que envolveu as mesmas partes, o STJ vem relativizando tal exigência. CESP, Analista Processual 2010. O sistema normativo processual penal e a jurisprudência vedam, de forma absoluta, expressa e enfática, a utilização pelas partes, em qualquer hipótese, de prova ilícita no processo penal. Item errado. Existe forte doutrina e jurisprudência no sentido de que a prova, ainda que seja ilícita, se for a única prova que possa conduzir à absolvição do réu ou comprovar fato importante para a sua defesa em razão do princípio da proporcionalidade, deverá ser utilizada no processo. Observação: a doutrina e jurisprudência dominantes só admitem a utilização da prova ilícita para o réu e não para o societate. FCC, juiz 2012. Em relação à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que, apresentado o preso à autoridade competente, será desde logo interrogado, ouvindo-se na sequência o condutor e as testemunhas. Item errado, CPP, artigo 304. Apresentado o preso, primeiramente à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá desde logo sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo após cada oitiva suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade afinal o auto. FCC, Delegado de Polícia, 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que, da lavratura do auto de prisão em flagrante, deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades,
e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Item correto, CPP, artigo 303, parágrafo 4º. Da lavratura do auto de prisão em flagrante deverá constar a informação sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. VUNESP, Delegado de Polícia 2015. No tocante à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos uma pessoa que haja testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Item errado. Deverão assinar o auto pelo menos duas pessoas. CPP, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. FCC, juiz 2012. Em relação à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que quem, logo após o cometimento do delito, é encontrado na posse do bem subtraído, não pode ser preso em flagrante, salvo se houver testemunhas de acusação. Item errado. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CPP, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. FCC, Delegado de Polícia 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que a pessoa que for encontrada logo depois com instrumentos e objetos que façam presumir ser ele o autor do crime, a autoridade policial deve representar pela prisão preventiva, pois o flagrante delito já se esvaiu no tempo. Item errado. Neste caso, a autoridade policial deverá prender em flagrante o indivíduo. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. FCC, Técnico Judiciário 2013. A respeito da prisão em flagrante, considere: os integrantes de uma viatura policial visualizaram uma pessoa sendo assaltada e se aproximaram. Percebendo a aproximação da polícia, os assaltantes fugiram a pé, sendo perseguidos e cercados numa viela. É correto afirmar que pode ser preso em flagrante quem cometeu o delito exposto acima. Item correto. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. VUNESP, Investigador 2013. Considera-se em flagrante delito o agente que é investigado pela prática da infração penal no momento em que a autoridade policial consegue reunir as provas de ter sido ele o autor do crime. Item errado. Agente não estava cometendo infração penal, não tinha acabado de cometê-la, não foi perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, não foi encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Logo, o agente
não estava em nenhuma hipótese de flagrante prevista no CPP, artigo 302. CESP, técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que o cidadão que presenciar pessoa cometendo uma infração penal tem a obrigação de prendê-la em flagrante. Item errado. O cidadão comum poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Capítulo 2 da prisão em flagrante, artigo 301. Qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. FCC, Oficial de Diligência 2015. Na questão em relação à proposição apresentada, é correto afirmar que A foi preso em flagrante delito. Nessa circunstância, se não houver testemunhas presenciais da infração, não poderá ser lavrado o auto de prisão em flagrante de A. Item errado. A falta de testemunhas do crime não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. CPP, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. FCC, Delegado de Polícia 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que deve o delegado de polícia representar pela prisão preventiva, quando o agente é encontrado, logo depois, com instrumentos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, dada a impossibilidade de prisão em flagrante. Item errado. Neste caso, o delegado deverá prender em flagrante o indivíduo. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP, Analista Judiciário 2011. São inadmissíveis no processo provas derivadas de provas ilícitas, ainda que não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Item errado, CPP, artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Exige-se, então, que a prova ilícita por derivação possua uma relação de causalidade exclusiva com a prova originalmente ilícita. FCC, Delegado de Polícia 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que a falta de testemunhas do crime impede a lavratura do auto de prisão em flagrante, devendo a autoridade policial instaurar inquérito policial para apuração do fato. Item errado. A falta de testemunhas do crime não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. CPP, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. FGV OAB 2012. O Código de Processo Penal Pátrio menciona que também se considera em flagrante delito quem é perseguido logo após o delito pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser o perseguido autor da infração. A essa modalidade dá-se o nome de flagrante impróprio. Item correto, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3,
é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. CESP, agente da Polícia Federal, 2009. Por completa falta de amparo legal, não se admite o flagrante forjado, que constitui, em tese, crime de abuso de poder, podendo ser penalmente responsabilizado o agente que forjou o flagrante. Item correto. Flagrante forjado. Há uma simulação de sua ocorrência com o objetivo de incriminar alguém inocente. Constitui, em tese, crime de abuso de poder. Pode ser penalmente responsabilizado o agente que forjou o flagrante. Não há a efetiva prática de delito. Não se admite flagrante forjado no ordenamento jurídico brasileiro. CESP, Oficial de Justiça, 2013. É considerada válida a prisão em flagrante no período noturno, ainda que não haja mandado judicial que a autorize ou ainda que ocorra violação do domicílio do aprisionado. Item correto. A prisão em flagrante pode ser realizada a qualquer tempo, inclusive à noite. CF 88, artigo 5º, inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial. CESP Técnico 2014. Com base no disposto na Constituição Federal de 88 acerca do processo penal, assinale a opção correta. As provas obtidas por meios ilícitos, desde que produzidas durante inquérito policial, poderão ser admitidas no processo. Item errado. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos, independentemente da fase em que tenham sido produzidas. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. VUNESP, investigador 2013. Considera-se em flagrante delito o agente que foge após a prática da infração penal enquanto não for capturado. Item errado. É necessidade um fator temporal. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, 2, acaba de cometê-la, 3, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, 4, é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. FCC, Defensor Público 2013. De acordo com o Código de Processo Penal, no tocante à prisão em flagrante, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Item correto, CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. FCC, Delegado de Polícia, 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que o auto de prisão em flagrante será encaminhado ao juiz em até 24 horas após a realização da prisão e, caso não seja indicado o nome de seu advogado pela pessoa presa, cópia integral para a Defensoria Pública. Item correto, CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado,
cópia integral para a Defensoria Pública. FCC, Analista Judiciário 2017. De acordo com o Código Processual Penal, é correto afirmar: em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Item errado, CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. FCC, Delegado de Polícia 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que é ato exclusivo da autoridade policial nos casos de perseguição logo após a prática do delito. Item errado. Nos casos de perseguição logo após a prática do delito, a prisão em flagrante não é ato exclusivo da autoridade policial. Capítulo 2 da prisão em flagrante, CPP, artigo 301. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. FCC, Oficial de Diligência 2015. Na questão em relação à proposição apresentada, é correto afirmar que A foi presa em flagrante delito. Nessa circunstância, caso a infração que lhe foi atribuída fosse permanente, A poderia ter sido preso em flagrante enquanto não cessasse a permanência. Item correto. Nos crimes permanentes, a prisão em flagrante é admitida enquanto não cessar a permanência. CPP, artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. FCC, Agente de Polícia Legislativo 2016. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que a inexistência de testemunhas da infração impede, em regra, o auto de prisão em flagrante. Item errado. A falta de testemunhas do crime não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. CPP, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. FCC, Defensor Público 2013. De acordo com o Código de Processo Penal, no tocante à prisão em flagrante, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicadas imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada e em até 48 horas ao Ministério Público. Item errado, CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. FCC, Técnico Judiciário 2013. A respeito da prisão em flagrante, considere: João teve seu veículo roubado e comunicou o crime à polícia. Uma viatura saiu à procura dos assaltantes e, logo depois, visualizou os autores do crime de posse do veículo subtraído. É correto afirmar que pode ser preso em flagrante quem cometeu o delito exposto acima. Item correto, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. FCC, Defensor Público 2013. De acordo com o Código de Processo Penal, no tocante à prisão em flagrante, a falta de testemunhas presenciais da infração impedirá o auto de prisão em flagrante.
Item errado. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante. CPP, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. CESP Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre devem ser comunicados à família do preso em até 24 horas após a realização da prisão. Item errado. A comunicação da prisão deve ser feita imediatamente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. FCC, Agente de Polícia Legislativo, 2016. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que, em até 48 horas após a realização da prisão, será encaminhada a cópia integral do auto de prisão em flagrante à Defensoria Pública, caso o autuado não informe o nome do seu advogado. Item errado. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. FCC Técnico Administrativo 2009. Denomina-se flagrante impróprio ou quase flagrante a prisão de quem é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por outra pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Item correto, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito, ou quase flagrante. FCC, Analista Judiciário 2011. Considere a situação de quem é perseguido logo após pelo ofendido em situação que faça presumir ser autor da infração penal. Pode ser preso em flagrante quem se encontrar na situação indicada acima. Item correto, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. VUNESP, Escrivão 2018. Acerca da prisão em flagrante, é correto afirmar que, quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. Item correto, CPP, artigo 304, parágrafo 3º. Quando o acusado se recusar a assinar, não souber ou não puder fazê-lo, o auto de prisão em flagrante será assinado por 2 testemunhas que tenham ouvido sua leitura na presença deste. FCC, Oficial de Diligência 2015. Na questão em relação à proposição apresentada, é correto afirmar que A foi preso em flagrante delito. Nessa circunstância, a prisão em flagrante de A e o local onde se encontre preso serão comunicados apenas à família de A e à Defensoria Pública. Item errado, CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada.
FCC, analista judiciário 2007. Se a prisão em flagrante, feita por agente policial, não contar com testemunhas de infração, apresentado o preso à autoridade policial, esta não lavrará o auto de prisão em flagrante por falta de testemunhas. Item errado, CPP, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. FCC Oficial de Diligência 2015. Na questão, em relação à proposição apresentada, é correto afirmar que A foi preso em flagrante delito. Nessa circunstância, A pode ter sido preso em flagrante somente pelas autoridades policiais e seus agentes. Item errado, capítulo 2 da prisão em flagrante, CPP, artigo 301. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. VUNESP, escrivão 2018. Acerca da prisão em flagrante, é correto afirmar que o militar não poderá ser preso em flagrante delito e sim autuado e recolhido ao quartel da instituição a que pertencer. Item errado. O militar pode ser preso em flagrante. CPP, artigo 300, parágrafo único. O militar preso em flagrante delito, após a lavratura dos procedimentos legais, será recolhido a quartel da instituição a que pertencer, onde ficará preso à disposição das autoridades competentes. FCC, Delegado de Polícia 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que a falta de testemunhas do crime impede a realização do auto de prisão em flagrante. Item errado. A falta de testemunhas do crime não impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. CPP, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos duas pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. CESP, escrivão de polícia 2011. O juiz, ao reconhecer a ilicitude de prova constante dos autos, declarará nulo o processo e ordenará o desentranhamento da prova viciada. Item errado. Quando o juiz reconhecer a ilicitude da prova, deverá declará-la inadmissível, determinar seu desentranhamento e, após preclusa essa decisão, deverá inutilizar a prova. Não há que se falar em nulidade do processo, mas apenas da prova em si. VUNESP, investigador 2013. Considera-se em flagrante delito o agente que é surpreendido com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração em qualquer momento da investigação. Item errado. Deve haver o elemento temporal logo depois, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP, Técnico Judiciário 2012. As provas obtidas por meios ilícitos são inadmissíveis no processo. Item correto, CPP, artigo 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Observação: o STF vem entendendo que é possível a utilização de prova ilícita
quando esta for a única forma de provar a inocência do réu. FCC, Defensor Público 2013. De acordo com o Código de Processo Penal, no tocante à prisão em flagrante, qualquer do povo deverá prender quem quer que seja encontrado em situação de flagrante delito. Item errado, capítulo 2 da prisão em flagrante, CPP, artigo 301. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. CESP Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que o auto de prisão em flagrante deve ser encaminhado ao juiz competente em até 24 horas após a realização da prisão. Item correto. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. FCC, Analista Judiciário 2011. Considere a situação de quem é encontrado logo depois com objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração penal. Pode ser preso em flagrante quem se encontrar na situação indicada acima. Item correto, CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. FCC, Delegado de Polícia 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que o auto de prisão em flagrante deve ser comunicado ao juiz competente em até 48 horas após a realização da prisão. Item errado, CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. CESP Técnico 2014. A respeito de prisão em flagrante, é correto afirmar que a ausência de testemunhas da infração impede a lavratura do auto de prisão em flagrante. Item errado, CPB, artigo 304, parágrafo 2º. A falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. CESP, Inspetor 2012. A imediata comunicação da prisão de pessoa é obrigatória ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ela indicada, mas não necessariamente ao MP, titular da ação penal. Item errado. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. FCC, Delegado de Polícia 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que é vedada pelo Código de Processo Penal em caso de crime permanente, diante da possibilidade de prisão temporária. Item errado, nos crimes permanentes, a prisão em flagrante é admitida enquanto não cessar a permanência. CPP, artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. VUNESP, Delegado de Polícia 2015. No tocante à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que,
Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Item errado. CPP, artigo 308. Não havendo autoridade no lugar em que se tiver efetuado a prisão, o preso será logo apresentado à do lugar mais próximo. FCC, Agente de Polícia Legislativo 2016. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que, tratando-se de crime permanente, a prisão em flagrante é possível enquanto não cessar a permanência. Item correto. Nos crimes permanentes, a prisão em flagrante é admitida enquanto não cessar a permanência. CPP, artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. FCC, juiz 2012. Em relação à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito mesmo após a cessação da permanência. Item errado. Nos crimes permanentes, a prisão em flagrante é admitida enquanto não cessar a permanência. CPP, artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. FCC, Delegado de Polícia 2017. Sobre a prisão em flagrante, é correto afirmar que inexiste dever da autoridade policial comunicar a prisão à família do preso, constituindo mera liberalidade quando realizada. Item errado. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. VUNESP, Delegado de Polícia 2015. No tocante à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. Item correto, CPP, artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. CESP, Técnico Judiciário 2012. Qualquer do povo poderá prender qualquer pessoa que seja encontrada em flagrante delito. Item correto. Capítulo 2 da prisão em flagrante. Código Processual Penal, artigo 301. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito, e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. FCC, Juiz 2012. Em relação à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que qualquer do povo deverá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Item errado. CPP, artigo 301. Qualquer do povo poderá prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. As autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. FCC, Juiz 2012. Em relação à prisão em flagrante delito, é correto afirmar que, na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto depois de prestado o compromisso legal. Item correto, CPP, artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. CESP, Juiz 2015.
Em respeito ao princípio acusatório, é vedado ao magistrado ordenar de ofício a produção antecipada de provas. Item errado. O CPP permite ao juiz determinar a produção antecipada de provas, desde que se trate de situação de urgência e que a medida seja absolutamente necessária, proporcional e adequada. Artigo 156, inciso 1 do CPP. CESP, Agente de Polícia 2009. É prova lícita a busca pessoal, realizada sem mandado judicial, quando houver fundada suspeita de flagrante. Item correto. Embora não haja autorização judicial, esta é dispensável, pois a autoridade policial pode proceder busca pessoal, busca e apreensão, entre outras, toda vez que estiver diante de uma situação de flagrante. VUNESP, Escrivão 2018. Acerca da prisão em flagrante, é correto afirmar que, na falta ou no impedimento do escrivão, somente a autoridade policial poderá lavrar o auto. Item errado. CPP, artigo 305. Na falta ou no impedimento do escrivão, qualquer pessoa designada pela autoridade lavrará o auto, depois de prestado o compromisso legal. CESP, Agente da Polícia Federal, 2009. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Item correto. É a hipótese do flagrante provocado, pois a autoridade policial induz o agente a praticar o crime. STF, súmula 145. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. VUNESP, Investigador 2013. Considera-se em flagrante delito o agente das infrações permanentes, enquanto não cessar a permanência. Item correto, CPP, artigo 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito, enquanto não cessar a permanência. CESP, Delegado de Polícia 2009. Acerca do objeto da prova, é correto afirmar que as verdades sabidas dependem de prova. Item errado. As verdades sabidas ou fatos notórios não dependem de prova, exatamente porque são do conhecimento comum de todas as pessoas. FGV, Delegado de Polícia 2010. Roberto entra em uma agência bancária e efetua o saque de R$ 500 da conta corrente de terceiro utilizando um cheque falsificado. De posse do dinheiro, Roberto se retira da agência. 15 minutos depois, o caixa do banco observa o cheque com mais cuidado e percebe a falsidade. O segurança da agência é acionado e consegue deter Roberto no ponto de ônibus próximo à agência. O segurança revista Roberto e encontra os R$ 500 em seu bolso. Roberto é conduzido pelo segurança à delegacia de polícia mais próxima. Considerando a narrativa acima, é correto afirmar que o delegado de polícia, a quem Roberto é apresentado, deve lavrar o auto de prisão em flagrante, comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente e à família do preso, ou à pessoa por ele indicada, devendo ainda remeter em 24 horas o auto de prisão em flagrante acompanhado de todas as oitivas colhidas ao juiz competente, e caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral do auto à Defensoria Pública e entregar nota de culpa ao preso. Item correto. Roberto foi preso em flagrante delito e foi regularmente conduzido à delegacia de polícia, artigo 302, inciso 4. Na delegacia, o delegado, inicialmente, deve proceder à lavratura do auto de prisão em flagrante
comunicando imediatamente a prisão ao juiz competente, ao MP e à família do preso. Artigo 306. Por fim, adotadas estas providências, deve o delegado, em 24 horas, encaminhar o auto de prisão em flagrante ao juiz competente e, no caso de não ter o preso indicado advogado, à Defensoria Pública. Artigo 306, parágrafo 1º. CESP Policial Rodoviário Federal 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Quanto ao sujeito ativo da prisão, o flagrante narrado é classificado como obrigatório, hipótese em que a ação de prender e as eventuais consequências físicas dela advindas em razão do uso da força se encontram abrigadas pela excludente de ilicitude denominada exercício regular de direito. Item errado. No caso em tela, há flagrante obrigatório. Não há hipótese de exercício regular de direito, mas estrito cumprimento do dever legal, que é também uma excludente de ilicitude. CESP, Policial Legislativo 2014. Paulo e João foram surpreendidos nas dependências da Câmara dos Deputados quando subtraíam carteiras e celulares dos casacos e bolsos de pessoas que ali transitavam. Paulo tem 17 anos e teve acesso ao local por intermédio de João, que é servidor da casa. Com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir. Tendo sido surpreendidos em situação de flagrante impróprio, Paulo e João devem ser encaminhados à autoridade policial para a lavratura do auto de prisão, devendo o juiz ser comunicado no prazo de 24 horas para, se presentes os requisitos legais, convertê-la em prisão preventiva. Item errado. Não se trata de flagrante impróprio. O caso é de flagrante próprio. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio. A comunicação da prisão ao juiz deve ser feita imediatamente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Paulo é menor de idade, logo será apreendido, não preso. CESP Policial Rodoviário Federal 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os seguintes itens. Durante o procedimento de lavratura do auto de prisão em flagrante pela autoridade policial competente, o policial rodoviário, responsável pela prisão e condução do preso, deverá ser ouvido logo após a oitiva das testemunhas e o interrogatório do preso. Item errado. O condutor será ouvido antes das testemunhas e do preso. O condutor é o primeiro a ser ouvido. CESP,
Policial Rodoviário Federal 2019. Em decorrência de um homicídio doloso praticado com o uso de arma de fogo, policiais rodoviários federais foram comunicados de que o autor do delito se evadira por rodovia federal em um veículo cuja placa e características foram informadas. O veículo foi abordado por policiais rodoviários federais em um ponto de bloqueio montado cerca de 200 quilômetros do local do delito e que os policiais acreditavam estar na rota de fuga do homicida. Dada a voz de prisão ao condutor do veículo, foi apreendida a arma de fogo que estava em sua posse e que, supostamente, tinha sido utilizada no crime. Considerando essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. De acordo com a classificação doutrinária dominante, a situação configura a hipótese de flagrante, presumido ou ficto. Item correto. O autor do delito não foi perseguido, mas foi encontrado logo depois, com arma que faz presumir ser ele o autor do delito. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que a interrupção da perseguição de José descaracteriza o flagrante impróprio, embora José possa ser preso se encontrado ou em seguida com o objeto do crime e em situação pela qual se presuma ser ele o autor do fato. Item correto. O flagrante impróprio depende, para sua caracterização, da ocorrência de perseguição. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Flagrante impróprio. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Flagrante presumido. FCC Técnico Judiciário 2012. Tício está cometendo a infração penal. Tércio acabou de cometê-la. Cícero foi encontrado logo depois com instrumentos, armas e objetos que fazem presumir ser ele o autor da infração. Augusto foi localizado alguns dias depois do delito em razão de investigações da polícia que o indicavam como seu autor. Podem ser presos em flagrante somente Tício, Tércio e Cícero. Item correto. Augusto não se encontra em situação de flagrante delito. Tício e Tércio encontram-se em situação de flagrante próprio. Cícero em situação de flagrante presumido. Não houve perseguição. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. 2. Acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, uma vez preso em flagrante, José deverá ser conduzido até a autoridade policial,
que lavrará o auto de prisão e entregará a nota de culpa no prazo máximo de 48 horas. E tem errado. A nota de culpa deverá ser entregue ao preso dentro de 24 horas. CPP, artigo 306, parágrafo 1º. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. Parágrafo 2º. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa assinada pela autoridade, com o motivo da prisão, o nome do condutor e os das testemunhas. CESP, Agente de Polícia 2012. A responsabilidade criminal do acusado deve ser confirmada por meio de provas legalmente admitidas pelo ordenamento jurídico em vigor. Entretanto, embora o juiz possa se valer das provas colhidas na fase policial, ele deve considerar as provas colhidas na fase judicial, mediante os auspícios do contraditório judicial, não podendo fundamentar a sua decisão exclusivamente nos elementos probantes colhidos na fase policial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Item correto, CPP, artigo 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Observação: a jurisprudência vem entendendo que é possível fundamentar sentença absolutória tendo como base apenas os elementos colhidos durante a investigação. CESP, Agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, embora a perseguição realizada por pessoas da sociedade civil seja importante para as investigações, porque propicia a recuperação do veículo e a identificação do autor do fato, esse tipo de perseguição não caracteriza a situação de flagrância. Item errado. A perseguição pode ser realizada por qualquer pessoa, o que caracteriza uma situação de flagrância. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 3, é perseguido logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. FCC, Analista Judiciário 2017. De acordo com o CPP, é correto afirmar: apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto. Item correto. Literalidade do artigo 304 do CPP. CPP, artigo 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e colherá, desde logo, sua assinatura, entregando a este cópia do termo e recibo de entrega do preso. Em seguida, procederá à oitiva das testemunhas que o acompanharem e ao interrogatório do acusado sobre a imputação que lhe é feita, colhendo, após cada oitiva, suas respectivas assinaturas, lavrando a autoridade, afinal, o auto.
CESP, agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que, caso seja preso em flagrante, José deverá ser informado de suas garantias constitucionais e de seu direito de permanecer calado e de estar acompanhado por advogado, bem como terá direito ao acesso à identificação completa do responsável por sua prisão e da vítima do fato. Item errado. José não terá direito à identificação completa da vítima do fato, pois não há essa previsão legal. Constituição Federal de 88, artigo 5º, inciso 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. CESP, analista técnico 2016. João, aproveitando-se de distração de Marcos, juiz de direito, subtraiu para si uma sacola de roupas usadas a ele pertencentes. Marcos pretendia doá-los à instituição de caridade. João foi perseguido e preso em flagrante delito por policiais que presenciaram o ato. Instaurado e concluído o inquérito policial, o Ministério Público não ofereceu denúncia nem praticou qualquer ato no prazo legal. Considerando a situação hipotética descrita, julgue o item a seguir. O prazo previsto para que a autoridade policial comunique a prisão de João ao juiz competente é de 5 dias. Item errado. A autoridade policial deve comunicar a prisão imediatamente ao juiz competente. CPP, artigo 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. FCC, Segurança 2011. José, mediante grave ameaça, subtraiu de João uma carteira contendo dinheiro, cartões de crédito e diversos papéis, tendo em seguida fugido do local. João avisou a polícia que logo depois encontrou José de posse de um recibo de depósito bancário realizado na conta de João, que estava dentro da carteira subtraída. Ao ser abordado, José não resistiu e se entregou, confessando a autoria do crime de roubo. Nesse caso, José pode ser preso em flagrante, porque foi encontrado logo depois do crime de posse de papel que faz presumir ter sido ele o autor da infração. Item correto. José poderá ser preso em flagrante, presumido ou ficto. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Flagrante presumido ou ficto. CESP, agente 2018. Depois de adquirir um revólver calibre 38, que sabia ser produto de crime, José passou a portá-lo municiado, sem autorização e em desacordo com determinação legal. O comportamento suspeito de José levou-o a ser abordado em operação policial de rotina, sem a autorização de porte de arma de fogo. José foi conduzido à delegacia, onde foi instaurado inquérito policial. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue os itens seguintes. Os agentes de polícia podem decidir discricionariamente acerca da conveniência ou não de efetivar a prisão em flagrante de José. Item errado. Os agentes devem prender José, que se encontra em situação de flagrante delito na forma do artigo 301 do CBP. Os agentes são sujeitos ativos obrigatórios da prisão em flagrante. Observação: no caso em tela, não há qualquer juízo de discricionariedade.
FGV, juiz 2009. Manuela de Jesus foi presa em flagrante quando estava em sua casa assistindo a televisão porque supostamente teria jogado um bebê recém-nascido no rio. Os responsáveis pela prisão foram 2 policiais civis que realizavam diligências no local a partir de uma denúncia anônima. Ao realizar a prisão, os policiais identificaram Manuela a partir da descrição fornecida pela denúncia anônima. A esse respeito, é correto afirmar que trata-se de flagrante próprio, previsto no artigo 302, inciso 1, do Código de Processo Penal. Item errado. Manuela não estava cometendo a infração penal, não tinha acabado de cometê-la, não foi perseguida logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração. Não foi encontrada logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. Logo, Manuela não estava em nenhuma hipótese de flagrante prevista no CPP, artigo 302. CESP, perito papiloscópico 2011. Se a interceptação telefônica que permitiu a ação policial for considerada ilícita por decisão judicial posterior, todas as provas colhidas durante o flagrante serão inadmissíveis no processo, a não ser que provem os responsáveis pela persecução criminal que tais provas poderiam ser obtidas por fonte diversa e independente da interceptação impugnada. Item correto. Artigo 157, parágrafo 1º do CPP. Parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Conclusão. Se ficar comprovado que a prova ilícita por derivação também poderia ter sido alcançada por outros meios, não havendo uma relação de causalidade exclusiva, esta prova será admissível. CESP, Agente Penitenciário 2013. No flagrante próprio, o agente é flagrado no momento da execução do delito, enquanto no flagrante impróprio, o agente é encontrado logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Item errado. A segunda parte da questão traz a definição de flagrante presumido ou ficto. CPP, artigo 302. Considera-se em flagrante delito quem, inciso 1, está cometendo a infração penal, flagrante próprio ou perfeito. 2. Acaba de cometê-la, flagrante próprio ou perfeito. 3. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração, flagrante impróprio ou imperfeito. 4. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração, flagrante presumido ou ficto. CESP, Agente 2016. José subtraiu o carro de Ana mediante grave ameaça exercida com arma de fogo. Após a prática do ato, ele fugiu do local dirigindo o veículo em alta velocidade, mas foi perseguido por outros condutores que passavam pela via e atenderam ao pedido de ajuda da vítima. A partir dessa situação hipotética, é correto afirmar que José poderá ser preso em flagrante pelo roubo enquanto estiver na posse do veículo de Ana, independentemente do lapso temporal transcorrido. Item errado. O flagrante, nesse caso, depende de a captura ser realizada logo depois do crime. Não bastando que José seja capturado na posse do bem subtraído, a captura deve ocorrer num espaço curto de tempo em relação à prática do crime. CPP, artigo 302, considera-se em flagrante delito quem, inciso 4, é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos
ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. E aí, acertou ou errou? Deixe um comentário que eu vou te responder. Tô achando que você não curtiu muito a aula, não. Porque eu não vi você deixando um comentário. Vai, deixe um comentário e participe sempre para divulgarmos mais e mais aulas como essa.